Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 71, o anjo chamado Rayael. O anjo Rayael é um anjo muito interessante e importante quando nós estamos falando de tudo aquilo que envolve a proteção espiritual, a luta contra as injustiças, as coragens morais, a vitória sobre os inimigos ocultos, ou seja, aqueles inimigos que existem, mas que não sabemos quem realmente são, né? E sobre as manipulações energéticas também, pessoal, que envolvam traições, desânimos, né? Então o anjo Rayael, ele irá nos auxiliar muito sobre a questão também de verdade, para que a verdade apareça e nós consigamos aí identificar quem de fato tenta nos enviar energias negativas, né? Mesmo que de forma ali oculta, de forma escondida, tá, pessoal? E o Hayayel, ele também é muito importante quando você está diante de uma situação que você se sente cercado, quando você está em minoria ou precisa vencer uma batalha sendo que você está em minoria. Então Hayayat, ele estará também auxiliando energeticamente para que você consiga extrair ali algum tipo de sabedoria, até mesmo uma energia para poder estar ali batalhando para poder vencer uma determinada situação, não necessariamente uma batalha, tá, pessoal? Uma luta, né? Então enquadrem aí, por exemplo, numa situação que vocês possam estar passando. Pode ser, por exemplo, uma situação desgastante em que você se vê sozinho ali diante de várias pessoas e precisa resolver de alguma forma, mesmo que com palavras. Então, Hayayel, ele auxilia muito nessas questões também, tá, pessoal? E aqui sobre proteção espiritual, Hayayel, ele é muito interessante. Por quê? Porque Hayayel, ele está também ali ligado ao elemento do ar e ao planeta Lua. E aqui nós temos o campo dos pensamentos e das emoções atuando também, pessoal. E por que isso é importante para a proteção espiritual? Porque muitas das vezes, quando nós sofremos algum tipo de ataque espiritual, começa a afetar o nosso mental, né? O nosso campo do pensamento. Pensamentos assim intrusivos começam a aparecer, sentimentos ali de angústia, de medo, né? Brincando também com as nossas emoções, mas principalmente, inicialmente, começa no mental, né? Alguns pensamentos negativos que quando você ver aí já causou algum tipo de discussão, algum tipo de problema, de alguma forma. E as emoções, quando estão também desequilibradas, né? E os pensamentos desequilibrados, tudo ao seu redor também começa a desandar, tá, pessoal? Então a prosperidade começa a ir embora, um monte de situações começam a acontecer ali que parece que tudo vira de cabeça para baixo. Quando você vê, você foi atingido por um ataque espiritual por simplesmente não saber como controlar os seus pensamentos ou as suas emoções, digamos assim, ou pelo menos entendê-los, né? Então o Hayayel, ele é muito importante por quê? Porque ele vai potencializar ali o escudo em torno do mental de vocês, em torno do emocional de vocês. Só que aqui vem uma questão muito importante. Tem que ter muito cuidado também ao criar esse escudo, por quê? Porque isso também pode fazer com que vocês se tornem extremamente frios, tá? Emocionalmente. Então, por exemplo, quando você cria um escudo sem saber exatamente como você cria esse escudo, a maioria das pessoas que chegam até vocês, vocês podem acabar afastando essas pessoas de vocês, até mesmo oportunidades, né? Então, é preciso ter um certo cuidado com isso. Aqui, eu indico para vocês que quando vocês forem trabalhar com as energias de Hayayel, justamente para as questões mentais e emocionais, simplesmente dizer para ele pedir para ele, né, para que ele mostre para vocês, né, caso existam quem são esses inimigos ocultos ou para que a máscara dessas pessoas venha abaixo, tá? Que eu acho isso até mais importante e para que se de fato alguém enviou algo negativo contra vocês ou esteja enviando algo negativo, se isso for de fato confirmado, que a justiça divina ou a intervenção divina aconteça da melhor forma aí para resolver essa situação. Só lembrando que quando você pede por justiça divina, tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque quando essa justiça é aplicada tanto para o culpado quanto para você também. Só que se você leva uma vida ali razoavelmente justa, você não tem muito o que temer. Porém, é aquele negócio, né?
O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então fica essa dica aí para vocês, tá? E aqui, pessoal, Hayayel, ele também está muito ligado com as questões aí de energias de traição, né? O que seriam essas energias de traição? Vamos supor aí que vocês estão em contato com algumas pessoas, seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar ou dentro de um relacionamento, né? Mas vocês sentem aquela pulguinha atrás da orelha de que algo não está certo, de que alguém está traindo alguém, de que a pessoa não está sendo sincera, de que tem algo oculto, tem algo escondido, né? Ou então que alguém está demandando algum tipo de energia para vocês, para que vocês fiquem com ciúmes, ou então para que comecem a desconfiar do seu parceiro de alguma forma, né? E isso ao longo do tempo começa a gerar brigas, discussões, ninguém confia em ninguém, quando vê a coisa já desandou também. Então, Hayaya, ele atua bastante também nessas questões, pessoal, para desvelar aquilo que está oculto. Pode ser uma traição, alguém enviando uma energia de traição, então vocês conseguirão saber quem são essas pessoas. Mas aqui o que eu acho mais importante de tudo é literalmente proteger a sua própria energia, proteger você mesmo, tá? Então aqui, quando você trabalha com as energias de Hayaya, é interessante que você esteja em um local onde o vento ele consiga tocar a sua pele, né, o seu rosto, a sua pele, e tenha também ali um cálice com água, tá? Por quê? Porque quando vocês estiverem mantralizando o nome de Hayayel, né, como eu já ensinei várias vezes como mantraliza o nome dos anjos, conforme vocês vão mantralizando esse nome de Hayayel e olhando para a água, pode vir ali no campo do pensamento de vocês, né, uma pessoa ou uma situação que seja um norte para que vocês descubram alguma coisa também, ou até mesmo uma imagem seja formada na própria água dentro do cálice. Então fica essa dica para vocês também. E aqui, pessoal, quem está passando por desânimos, né, quem está se sentindo muito triste, quem precisa ali de uma certa energia para poder superar alguns desafios, né? Ou então conseguir enfrentar uma situação que envolva mais pessoas, tá? Principalmente num campo jurídico, ou então ali numa associação ou numa palestra em que algo uma reunião ali onde algo precisa ser decidido, mas você é minoria, você também pode estar se conectando com as energias de Hayayel, justamente para estar solucionando de forma positiva todas essas questões, tá? O horário mais indicado para conexão com Hayayel vai ser aí por volta de meia-noite, 11h40, meia-noite, meia-noite e meia, mas não se prendam exatamente nesse horário, tá? Vocês podem se conectar com as energias angelicais qualquer um dos horários do dia ou da noite, tá? O horário que for mais propício para vocês, em que vocês não sejam interrompidos. E aqui, pessoal, também vem uma coisa muito interessante, tá? Sobre os inimigos ocultos. Em alguns casos é necessário sim que alguns inimigos ocultos surjam, mas isso, pessoal, só se vocês tiverem a certeza de que estão sendo atacados por alguém que está se mantendo na sombra. Só que aqui vem uma coisa: a partir do momento que vocês pedem para que essa pessoa ou essa energia que está oculta venha à tona, venha para a luz, vocês também precisam ter uma noção ali de que pode não ser bem da forma que vocês esperavam. Pode ser alguém muito próximo de vocês, pode ser alguém da própria família, né? Pessoas que deixarão vocês de boca aberta. Então, é preciso ter aqui, acima de tudo, é por isso que eu falo para focar primeiro em vocês, é preciso ter, acima de tudo, um controle mental e emocional. É preciso ter o conhecimento ali do seu emocional e dos gatilhos que fazem ali com que o seu emocional balance, tá? Por quê? Porque quando algumas verdades vierem à tona, vocês já saberão lidar com a situação de forma mais sábia, de forma mais justa, sem se deixar vencer pelos instintos, sem se deixar vencer ali pelo emocional, pelo desequilíbrio emocional. Então, aqui eu recomendo para que, primeiramente, vocês se conectem com Hayayel, né? Utilizando ali uma vela branca, um quartzo branco ou um incenso de alecrim e um cálice com água, né? E o vento ali batendo ali na pele de vocês, no rosto de vocês, sentindo a natureza, sentindo o ar, né? Principalmente o ar e a água. E aqui eu indico para vocês que vocês façam a oração pedindo para Hayayel equilibrar os pensamentos e as emoções de vocês, tá? E também dar sabedoria para lidar com as suas emoções. Por quê? Porque após
esse período, que eu recomendo que seja, para esses casos, de pelo menos 7 a 21 dias, ou 7 ou 21 dias, tá, pessoal? Trabalhando com essas energias, aí sim vocês podem trabalhar com as energias de Hayayel para mostrar aquilo que está oculto. Justamente por quê? Porque vocês já estarão mais preparados para determinadas verdades, porque nem todo mundo está preparado para a verdade, tá, pessoal? Então essa é a realidade, infelizmente, tá? E o Hayayel, ele é o anjo de número 71, né? Inclusive, esse é o nosso penúltimo vídeo sobre a série de vídeos sobre os 72 anjos, estamos na reta final, né? Então o próximo vídeo é o anjo de número 72, Mumia, que será o último vídeo dessa série, que deu um trabalho bem grande para fazer, pessoal. Então, para quem gostou dos vídeos aqui no canal, né, gostou dessa série de vídeos sobre os anjos, né, curte, compartilha, comenta, pessoal, para poder saber também o que vocês estão achando, tá? Isso é importante pra caramba, para a gente poder desenvolver um trabalho melhor dentro do canal, tá? E o anjo Hayayel é o anjo de número 71, né? Como vocês sabem, eu gosto de fazer um paralelo aí com alguns arcanos do tarô, principalmente os arcanos maiores. E aqui, o anjo de número 71, Hayayel, 7 mais 1 igual a 8, nós extraímos, olha que interessante, o arcano maior da justiça, né? Dependendo do deck, o número 8 é o arcano maior da força, pessoal. Olha que interessante. E tanto a força quanto a justiça tem tudo a ver com Hayayel, tá? Fazendo esse pequeno paralelo. Por que tem a ver? Porque na questão de justiça, aqui já tem essa questão, né, de Hayayel lutar contra as injustiças, né? Ajudar a vencer os inimigos ocultos e as energias negativas. Tudo aquilo que de alguma forma foi demandado contra vocês ou está sendo realizado contra vocês de forma injusta. E no que o arcano maior da força também tem a ver aqui, nesse caso, fazendo paralelo com o número 71 desse anjo, né? 7 mais 1 igual a 8. Também tem a ver por quê? Que é justamente aquilo que eu falei para vocês trabalharem primeiro, que é o domínio dali das suas emoções, dos seus instintos, tá? Para que vocês aprendam a se controlar, para que quando verdades duras aparecerem, vocês extraírem algo positivo daquilo, uma boa lição daquilo, né, um aprendizado, sem se deixar cair pelo emocional e a coisa desandar de vez, entendeu? Então, isso é muito importante também, tá, pessoal? E tudo aquilo que envolver uma causa que seja realmente justa, né? Ou então que você precisa extrair uma coragem, precisa ter uma coragem, uma ação ali com coragem, diante de algum perigo, por exemplo, mas principalmente diante de lutando por algo que seja justo, Hayayel ele vai auxiliar muito positivamente para que exista ali uma vitória ou para que a situação se resolva da melhor forma possível, tá, pessoal? E para quem também está vivenciando uma situação de muita opressão, que está se sentindo muito oprimido, Hayayel também é importante trabalhar com ele para essas questões, tá, pessoal? Então aqui vocês também podem pedir por lucidez, por clareza mental, tá? Pedir a capacidade de distinguir também entre aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Em outras palavras, vocês distinguir o que é o bem, distinguir o bem do mal, principalmente em situações que não está tudo ali muito às claras, em que você sente que tem alguma coisa oculta. Então olha que dica interessante essa para vocês, tá? Por quê? Porque Hayayel ele pode auxiliar exatamente nisso. Às vezes vocês precisam distinguir entre algo positivo e negativo, que não está muito claro, porque vocês sentem que tem algo oculto e de fato pode ter mesmo, e aí Hayayel estará auxiliando com uma clareza ali mental e emocional para vocês tomarem a melhor decisão, tá bom? Pessoal, antes de encerrar o vídeo aqui eu farei a oração, né, do anjo Hayayel, para que vocês tenham como exemplo. Eu recomendo que vocês criem de vocês, tá bom? Vamos lá. Anjo da justiça luminosa e da coragem divina, Hayayel, sou grato por me amar com a tua espada de luz. Sou grato... Desculpa, pessoal. Anjo da justiça luminosa e da coragem divina, Hayayel, sou grato por me armar com tua espada de luz. Sou grato por me proteger das forças da injustiça e da escravidão. E também da escuridão, tá, pessoal? Olha, tem alguma coisa tentando me impedir de fazer a oração de Hayayel, hein, pessoal? Segunda vez que eu estou tentando fazer a oração aqui, é como se alguma coisa estivesse tentando embaralhar completamente as palavras. E quando isso acontece, aqui vai uma dica muito importante para vocês, tá?
Tem sim algumas energias que não querem que alguns vídeos, determinadas informações cheguem para as pessoas, tá? E essa daqui é uma delas. Por que que é uma delas, pessoal? Por causa que trabalha com energias angelicais, né? Então, aqui é ensinado para vocês como vocês podem se proteger, né, contra aquilo que está oculto, aquilo que possa prejudicá-los de alguma forma. Então, quando vocês conseguem se precaver dessas coisas, essas informações, elas são de muito valor. Então, algumas energias tentam fazer com que isso não chegue até vocês, mas não será hoje, tá? Porque eu vou fazer essa oração. Anjo da justiça luminosa e da coragem divina, Rayael. Sou grato por me armar com tua espada de luz. Sou grato por me proteger das forças da injustiça e da escuridão. Sou grato por me dar sabedoria para discernir e força para resistir e coração puro para vencer. Sou grato para eu lutar não com ódio, mas com verdade. E sou grato pela minha causa estar sempre em favor da luz. Rayael, sou grato por ser o meu escudo, minha coragem e a minha consciência desperta. Amém, amém e amém. Essa me arrepiou, pessoal. Essa me arrepiou. E é interessante que essas coisas aconteçam. Algumas pessoas editam os vídeos, tá? Tirando essas partes que elas consideram erros. E eu já não vejo dessa forma, tá, pessoal? Ó, tá cheio, que vocês não estão percebendo, mas está cheio de interrupções aqui nesse vídeo, tá? Por exemplo, o celular tocando, sendo que eu tinha deixado até aqui no silencioso e de repente... Enfim, muitas interrupções aqui. Mas... é interessante quando isso acontece, pessoal. Por quê? Porque muitas pessoas editariam os vídeos, removeriam essas pequenas interrupções. Só que eu não tiro, pessoal. Por quê? Para que vocês possam ver em tempo real, principalmente quando vocês vão trabalhar ali com as energias angelicais. E aqui vai uma dica muito importante, que certas coisas podem acontecer para que vocês não tenham sucesso, tá? Então, como que essas coisas podem acontecer? Por exemplo... vamos supor que você programou o dia de amanhã para se conectar com Rayael. Você sabia que não é difícil de acontecer de que algumas situações ocorram para impedir que você tenha a conexão com a Rayael, ainda mais quando você já estipulou um horário? Então, uma dica que eu dou para vocês é justamente essa: não se prendam ao horário, tá? É por isso que desde o início desses 72 vídeos sobre os anjos, eu falo que não é para ficar preso nessas regras, tá, pessoal? Porque o objetivo aqui é uma conexão mais simples. Mas por que também não ficar preso nessas regras de horário? Porque para quem não tem um conhecimento mais profundo sobre a espiritualidade, sobre como atuam, né, algumas energias atuam, é muito provável que qualquer tipo de interrupção fará com que vocês desistam ali dessa conexão. Então, quando existe também muita regra, é comum que as pessoas elas acabam ali procrastinando, ou deixando para lá, ou desistindo, perdendo a vontade de fazer. E aí as energias que não querem que vocês busquem ajuda, que vocês trabalhem o seu interno, né, que se autoconheçam, elas fazem a festa, né? Então é por isso que até por experiência própria, eu falo para vocês, para que vocês utilizem os dias e horários que vocês acharem melhor, tá? E aqui vai uma dica: procurem não estipular os horários, tá? Procurem simplesmente sentir ali de conectar, vai lá, entendeu? E conecta com o Rayael e faz a oração para ele, entendeu? E aí vocês já conseguem ali dissipar uma grande gama ali de energias que possam estar tentando impedir vocês. E outra coisa, para quem perceber que isso está acontecendo, é interessante que vocês façam, antes das conexões angelicais, o ritual menor do pentagrama, né? Com o pentagrama de banimento da Terra. Então essa dica é muito importante para vocês, tá? Procurem ter essa prática aí diária, tá? De fazer o ritual menor do pentagrama, que vai auxiliar muito vocês. Vocês perceberão que as interrupções podem até tentar acontecer, mas não obterão nenhum tipo de sucesso e vocês não procrastinarão, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.